Pensa rápido, bobo da corte. Qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça? Aposto que é uma imagem bem específica, né? Pois é, aquela figura clássica, sabe? O animador medieval, com aquelas roupas super coloridas, chapéu cheio de sinos, sempre pronto para soltar uma piada ou tirar um sarro de alguém. Tudo para divertir o rei e a corte. É uma imagem icônica, quase um clichê. Só que, será que é só isso mesmo? Então, a verdade é que essa imagem, por mais famosa que seja, mal arranha a superfície de uma das profissões mais complexas e, olha, fascinantes da história. Vamos mergulhar nisso, porque a realidade é muito, mas muito mais surpreendente. Para começar, a ideia do bobo da corte não é uma invenção da Idade Média, não. A tradição é bem mais antiga. Para a gente ter uma ideia, os faraós no Egito Antigo já tinham seus bobos para se divertir. Lá em Roma, os bufões eram artistas super populares. O que aconteceu é que, com o tempo, esse papel foi ficando cada vez mais variado e complexo. Vamos começar com uma das coisas mais surpreendentes. O que um bobo da corte fazia no dia a dia, quando não estava contando piada? Pois é, a resposta pode levar a gente para um lugar bem inesperado. Olha só que interessante, se a gente for olhar lá nos registros dos séculos XI e XII, os bobos da corte eram classificados como servos menores. E faz todo sentido, né? Afinal, a nobreza não dava festa toda noite, e ninguém aguenta ouvir as mesmas piadas o tempo todo. Então, na rotina, eles precisavam ter outras utilidades. E quando a gente fala em outras utilidades, algumas eram bem comuns, coisa do dia a dia mesmo. Um bobo podia ser o responsável por cuidar dos cães de caça, talvez ajudar na cozinha, coisas simples, mas que garantiam que ele continuasse sendo útil no castelo, mantendo o emprego e, claro, a cabeça no lugar. Só que é aí que a coisa fica sinistra. Sim, é exatamente isso que está na tela. Às vezes, as tarefas iam muito, mas muito além de cuidar dos cachorros ou buscar suprimentos. Alguns bobos eram usados para os serviços mais obscuros de seus senhores. Pega só essa história, a lenda de Thomas Skelton, o último bobo do castelo Lancaster. A filha do Lorde tinha um caso com o filho de um carpinteiro. Um cavaleiro rival, louco de raiva, pediu a Skelton para se vingar, e o bobo, que também achava que o rapaz tinha roubado ele, não pensou duas vezes. Foi lá e decapitou o jovem com um machado enquanto ele dormia. Isso mostra que o bobo podia ser muito mais do que um piadista, podia ser um executor a sangue frio. Então, se a ideia de um bobo assassino já é de cair o queixo, se prepara para essa outra faceta. Além de servos e executores, os bobos tinham um papel de enorme influência política, o de conselheiro. Tem um ditado antigo que captura perfeitamente o poder único do bobo da corte. O moro era uma espécie de escudo, sabe? Uma licença para dizer o que ninguém mais na corte ousaria sequer sussurrar. Para pensar nisso. Para um conselheiro ou nobre qualquer, criticar o rei era um caminho direto para a forca. Sem chance. Mas para o bobo, para o bobo era esperado. Eles eram os únicos que podiam zoar abertamente o monarca e, na maioria das vezes, continuar com a cabeça no lugar. E olha, exemplos disso não faltam. Will Somers, o bobo de Henrique VIII, chegou a chamar a rainha Ana Bolena de obscena e a princesa Elizabeth de bastarda. Imagina a audácia. Henrique ameaçou matar ele, mas no fim perdoou. E essa do George Buchanan é sensacional. O rei dele, Jaime VI da Escócia, assinava tudo sem ler. Buchanan, para dar uma lição, fez o rei assinar a própria abdicação, nomeando o bobo como novo rei. Claro que ele desfez a brincadeira logo depois e dizem que o rei Jaime nunca mais assinou nada sem ler cada palavrinha. Mas a relação ia muito além disso. Era algo bem pessoal. O mesmo Will Somers era uma das poucas pessoas que conseguia arrancar um sorriso de Henrique VIII quando ele estava doente com dor. Ele era um amigo, um confidente em quem o rei confiava de olhos fechados e serviu a ele lealmente até o fim da vida. Ok, então a gente já viu o bobo como servo, assassino, conselheiro. Se isso tudo já parece surpreendente, então segura essa. Porque o palco do bobo nem sempre era o salão do castelo. Às vezes, era o campo de batalha. Em plena batalha, o bobo tinha múltiplas funções. Eles faziam guerra psicológica, cavalgando na frente das tropas para zoar o inimigo e levantar o moral do próprio exército. Na noite anterior à luta, eles eram os animadores, distraindo os soldados da tensão e, muito importante, eram usados como mensageiros, levando recados de altíssimo risco, como os termos de uma rendição. E alguns iam ainda mais longe.
A história de Taillefer na Batalha de Hastings é simplesmente épica. Os normandos estavam perdendo a batalha. De repente, Taillefer, o bobo de Guilherme, o conquistador, cavalga para a terra de ninguém e começa a fazer malabarismo com a espada dele. Um soldado inglês, distraído, sai da formação para ver melhor. Nessa hora, Taillefer para o show, avança e mata o soldado. E depois, sozinho, ataca a linha inglesa. Ele morreu sim, mas seu ato de bravura inspirou tantos normandos que eles se reorganizaram e venceram a batalha. Um único bobo mudou o curso da história. Depois de ouvir tudo isso, aquela imagem do carinha com chapéu de sino parece até meio boba, não parece? O bobo da corte era uma figura de uma complexidade gigantesca. Então, o que a gente tira disso tudo é o seguinte: ser animador era só a ponta do iceberg. Eles eram servos, conselheiros, assassinos, confidentes e até guerreiros. Uma mistura de papéis que simplesmente não cabe numa definição simples. O que nos deixa com uma última pergunta para a gente ficar pensando: se o tolo da corte tinha tanto poder, tanta responsabilidade e tanta influência, desde as tarefas mais humildes até o destino de reinos inteiros, será que a maior performance de todas era, na verdade, a própria tolice? Uma questão para a gente refletir.